Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia Monique me convidou para dar aula para vocês hoje e eu quero agradecer muito o convite, falar que sempre que precisar pode me chamar e falar que eu tô com muita saudade de todos vocês. E eu também espero que a próxima aula que eu dei para vocês seja presencialmente, porque eu tô morrendo de saudade. Antes de começar a nossa aula, vamos nos elevar a Deus em oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. E nesse domingo de Páscoa, Senhor, eu quero te agradecer pela bênção, Senhor, e pela graça que o Senhor nos deu, Senhor, o teu Filho, para morrer por nós, pelos nossos pecados, Senhor, e nos livrar de todo mal, dando assim, Senhor, para nós a salvação. Quero te agradecer, Senhor, pelo nosso dia e pela oportunidade, Senhor, de podermos aprender mais e mais sobre a Tua Palavra. Senhor, quero te pedir e te agradecer pela vida dessas crianças, Senhor, que a cada dia o Senhor possa mostrar para elas, Senhor, que o único caminho, Senhor, é para a felicidade, Senhor, para a salvação é o Senhor. Que elas podem viver muitas situações difíceis no mundo, Senhor, mas só Tu pode salvar, Senhor, porque só Tu é a verdadeira alegria. Esteja abençoando a vida delas, Senhor, as suas famílias, e nesses momentos de dificuldade, Senhor, fazendo elas perceberem que Tu é a única fortaleza. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando nesse dia de hoje e nos protegendo de todo o mal. É isso que eu te peço, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. A tia Monique pediu para eu falar sobre uma criança que foi usada por Deus. Vamos lembrar de duas? Vamos lembrar de Davi. Davi, que era um menino bem magrinho, pastor de ovelhas, que era o mais novo filho de seu pai. Ele era o caçulinha. E ele derrotou Golias, o gigante filisteu. Lembra? E Miriam, a irmã de Moisés, que colocou ele no rio e ficou vendo a cesta flutuar. Depois viu que a filha de Faraó tinha visto a criança e foi falar com ela, falando que sua mãe podia cuidar, que ela conhecia uma mulher que poderia cuidar de Moisés, e assim toda a história que a gente já conhece. E hoje a gente vai falar sobre uma criança que foi usada por Deus. Eu vou dar algumas dicas para vocês e eu quero ver se vocês vão adivinhar quem é. Primeira dica: a mãe dessa criança orou muito para poder ter o seu filho. E ela fez um voto a Deus, falando que se ela tivesse essa criança, ela iria entregar essa criança para o trabalho do Senhor. Segunda dica: o nome do pai e da mãe dessa criança eram muito parecidos. E terceira dica: essa criança ouviu a voz de Deus. Samuel. Samuel. O nome do pai e da mãe dele era Ana e Eucana. Parecidos, né? Então, como eu falei para vocês, Ana orou muito para Deus conceder esse filho a ela. Então, ela orou e disse que iria entregar o filho se Deus concedesse a bênção dela poder ter o filho. E Deus concedeu a bênção e deu a ela Samuel. E assim como ela prometeu, ela o fez. Quando Samuel completou uma certa idade, ela foi lá no templo para entregar o filho dela a Eli, que era o profeta que morava no templo. E em um dos dias que Samuel estava morando no templo, Deus chamou ele. Só que ele não sabia que era a voz de Deus. Então ele foi falar com o profeta Eli. Eli, Senhor, está me chamando? Ele não estava chamando ele, então falou para ele voltar a dormir. Só que isso aconteceu algumas vezes, repetiu. Então, a terceira vez, Eli percebeu que poderia ser Deus tentando falar com ele.
Então disse para Samuel que quando ele escutasse de novo a voz, era para ele falar: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E foi assim que Samuel fez. Ele voltou para o quarto, voltou a dormir e novamente ouviu a voz de Deus chamando ele: Samuel, Samuel. E o que ele disse? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E foi assim que Deus começou a falar com ele. Só que o que Deus tinha para falar para Samuel não era uma coisa muito agradável. Ele avisou Samuel que os filhos de Eli estavam pecando e Deus não ia ter misericórdia sobre a família dele. E essa foi uma das vezes que Deus usou Samuel para avisar para Eli que os filhos dele estavam pecando e que a família de Eli estava pecando. Mas Deus também usou Samuel em outras histórias, muitas outras vezes. Sabia que Samuel foi juiz do povo de Deus? Sim, ele foi juiz. E Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Lembra de Saul? Que o povo de Israel queria muito um rei, porque todos os povos tinham um rei, menos eles, porque eles não percebiam que Deus estava no controle de tudo. E eles precisavam de alguém forte, alguém bonito aos olhos dos humanos, para estar à frente do povo. E assim Deus fez. Deus escolheu, ele não escolheu alguém, porque o povo queria alguém que agradasse os olhos humanos. E foi assim que Deus deixou acontecer. O povo escolheu Saul, porque ele era um homem de aparência muito bonita aos olhos humanos. Só que não era alguém que agradava a Deus. Mas como Deus, ele ouviu a voz do povo, ele falou para Samuel ungir Saul. E foi assim que Saul fez. Mas Deus também tinha um rei guardado para Israel, que era Davi. Davi, logo jovem, pequenininho, ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Samuel foi lá na casa do pai de Davi e falou que um de seus filhos seria o próximo rei de Israel. E o pai de Davi não tinha só ele de filho. Então, tinha muitos outros filhos. E Davi era o caçula, era o filho mais novo. Mas foi ele que agradou os olhos de Deus, porque Deus não olha a aparência, ele olha o coração da criança e o coração de todos nós. E foi assim que Samuel, assim muitas outras vezes também, foi porta-voz de Deus. Ele falou para o povo o que Deus queria dizer. E você também quer servir a Deus como Samuel fez? Desde pequeno, Samuel obedecia o que Deus falava. E todos os dias ele aprendia sobre Deus. Samuel obedeceu e serviu a Deus durante toda a sua vida. E vocês podem fazer o mesmo, servir a Deus de todo o coração e agradar a Ele todos os dias, obedecendo seus pais, honrando eles, lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus, falando da Bíblia para os seus amiguinhos e falando de Deus e principalmente não tendo vergonha de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso único Salvador. Ele deu seu Filho na cruz por nós, para morrer pelos nossos pecados. E como a gente poderia ter vergonha de um amor desse, né? Então, obedeça a Deus, sirva a Ele, e Ele com certeza irá usar você na vida de outras pessoas. E o versículo de hoje está em 1 Samuel 3, versículo 9, a partinha final, que foi o que Samuel disse para Deus, e está escrito: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu vou pedir um favor para o pai de vocês e para a família de vocês agora.
eu quero que eles gravem vocês falando e mandem para mim. Se vocês não tiverem o meu número, pode mandar para a tia Monique. A tia Monique manda para mim, tá bom? Que a tia tá morrendo de saudade de vocês. E eu também quero que vocês escutem uma música que vocês já conhecem. Mas eu quero que vocês escutem essa música e cante com a família de vocês. Uma criança assim, foi com uma criança que Deus falou e ela escutou a sua voz. Foi com uma criança assim, uma criança, foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menino chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim: Samuel, 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 ouviu a voz de Deus. Uma criança assim, foi com uma criança que Deus falou e ela escutou a sua voz. Foi com uma criança assim, uma criança, foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim: Samuel, 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 ouviu a voz de Deus. Não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Pois foi uma criança que ouviu a voz de E é isso, meus amores. Desejo um bom domingo para vocês, uma ótima semana e que Deus abençoe muito vocês. E a tia ama muito vocês. Um beijo, tchau!